Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, venho aqui dar continuidade à resolução do PET, do Plano de Ensino Tutorado que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. O tema da segunda semana do módulo 3 é Inconfidência Mineira. Só que antes da gente começar a falar, eu queria pedir a vocês isso aqui, ó. Isso, eu queria desejar a vocês uma salva de palmas, porque se não fosse vocês, nós, da equipe Escola Online, não estaríamos atingindo hoje a marca de 10 mil inscritos em nosso canal. Segue aqui meu muito obrigado para algo que começou dentro de um sonho e está ficando grande. E só está ficando grande, só está ficando estruturado por causa de você. Então continua. Porque, como eu falei, sem vocês, nós não seríamos ninguém. E eu, como eu disse, faço parte do Projeto Escola Online. E para quem não conhece, galera, olha só. O Projeto Escola Online, galera, é um projeto onde você vai ter várias disciplinas nas mais diversas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube, onde você me assiste. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, curte. Por quê? Porque se hoje estamos com 10, amanhã queremos chegar a 100. Quem sabe 1 milhão de inscritos. Mas isso só é possível por causa de você. Então, antes de eu começar, para a gente não perder o hábito, aquela nossa vinhetinha clássica. Vinheta. Bem legal, né? Então, mais uma vez, meu muito obrigado e vamos começar a trabalhar. Bom, galera, o assunto da aula de hoje é um assunto muito relevante na história do Brasil. A Inconfidência Mineira, também chamada por alguns de Conjuração Mineira. Mas vejam, o que foi, tá? O material disponibilizado a vocês, é o que a gente acabou dando uma olhada, ele começa a falar sobre a Inconfidência Mineira. Vamos ver o que está falando aqui? Olha só. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, no ano da Revolução Francesa, em pleno ciclo do ouro. Ou seja, galera, estou me referindo ao movimento que aconteceu no Brasil por volta do século XVIII, quando nós estamos vivendo aquela chamada crise do sistema colonial. Show de bola? Na então capitania de Minas Gerais. No Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama. Lembra da derrama da nossa última aulinha? Quando a gente falou do Marquês de Pombal e os impostos que ele cria sobre o Brasil e o domínio português. Ou seja, a relação com Portugal está ficando desgastante. Perfeito? Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão do governo português no período colonial. Inclusive, alguns autores alegam que a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira ela se enquadra em um movimento separatista, ou seja, na ideia de que você queria separar o Brasil de Portugal. Também chamam de movimento com projeto, ou seja, eu tenho o projeto de independência. Vamos lá? No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos. Porque lembra, quanto mais riqueza o Brasil tem, mais impostos aqui são cobrados. Além disso, a metrópole, no caso Portugal, havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. No ano de 1785, lembra, já depois que o Pombal saiu, quando então a Dona Maria I, conhecida por nós como Maria Louca, que ela vai promover a viradeira, ela vai decretar, galera, ela vai criar o chamado Decreto de 1785, o Alvará de 1785. Documento esse, galera, que Portugal decreta uma lei que proibia o funcionamento de indústrias fabris em território brasileiro. Então, galera, desde muito cedo Portugal nunca quis dar a gente a autonomia que tivéssemos as nossas próprias fábricas, para que a gente não dependesse tanto do mercado externo. Perfeito? Vamos lá?
Bom, galera, o que está falando aqui? Causas. Quais os motivos da Inconfidência ou Conjuração Mineira? Nesse período, era grande a extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Óbvio, né? Minas Gerais, mineração. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, lembra? Ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses. Sem falar de outros impostos, como a finta, a captação, as casas de fundição. Vamos lá. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal, sem pagamento de imposto, sofriam duras penas, podendo até ser degradado, ou seja, enviado à força para o território africano. Seria mandado embora do Brasil, seria exilado. Show? Com a grande exploração do ouro, começou a diminuir nas minas. Com a grande exploração, óbvio, né? O ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíram as cobranças. Foi o que eu falei, o ouro diminui, mas os impostos continuam. Nessa época, Portugal criou a derrama. Lembra, 1751, Marquês de Pombal? Esta funcionava da seguinte forma. Cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, que na verdade uma arroba 15 quilos, né? 1.500 quilos por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir essas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirar os pertences até completar o devido valor. Então, se a sua região não deu os 1.500 quilos de ouro, a coroa tem autorização para poder invadir as casas e tirar tudo que ela vê de valor para inteirar o valor do ouro que não foi o quê? Enviado de forma correta. Beleza? Bom, todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do Brasil. Alguns membros da elite brasileira, intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo, lembra, galera, do movimento lá, o movimento ilustrado, da liberdade, da igualdade, da razão. Então as ideias da Europa chegam aqui. Começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema. Presta atenção, a conquista da independência do Brasil. Então, começa a circular aqui, galera, a ideia de você se libertar do domínio português. Show? Mas quem eram os inconfidentes? Quem fazia parte, também chamados de conjurados? O grupo liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, não vou entrar nessa polêmica, mas eu já vi muita gente discutir se realmente o Tiradentes ele era o líder, ou se ele entra depois de um movimento que já acontecia. Era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Para quem já estudou arcadismo sabe, mas lembra que tanto Tomás Antônio Gonzaga quanto Cláudio Manuel da Costa eram membros de elite, advogado, membro da administração pública, pessoas que tinham grana. Inclusive, reza a lenda que entre os membros da Inconfidência, entre os membros da Conjuração Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, por nós conhecido por Tiradentes, era o mais pobre. Então não é um movimento popular, é um movimento de uma elite. Tá? O dono da mina Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, entre outros representantes, vejam, da elite mineira. Então, o movimento conhecido como Inconfidência Mineira era um movimento de caráter elitista. Show de bola? A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva, ou seja, separar-se de Portugal e implantar o sistema do governo republicano em nosso país. Deixarmos de ser colônia, sermos uma nação livre e implantarmos uma república. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Óbvio, né? A maioria deles era rico, rico tinha escravo, então eu vou defender a abolição, sendo que eu tenho escravo, como é que eu fico? Eu vou perder o que eu investi comprando o escravo? Esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho num fundo branco. Parece uma bandeira que vocês conhecem, né? Seria mais ou menos assim, né? Você teria lá uma bandeira, né? Você teria um triângulo vermelho com as inscrições do poeta romano Cícero, tá? Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco com a inscrição em latim, libertas quaesera tamen, liberdade ainda que tardia. Parece a bandeira de alguém, né? Mas vocês vão entender que não foi por acaso, ok? Então vamos lá. Consequências,
tá? A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros, a exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos e da Revolução Constitucionalista de 32 para os paulistas. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo Estado de Minas Gerais. Então, meu povo, lido o texto introdutório, vamos ver agora o que a atividade 1 pede para a gente poder continuar. Leia o texto abaixo. Inconfidência Mineira. No final do século XVIII, vejam que é muito parecido, mas é bom que dê um embasamento no que a gente já viu para poder completar. O Brasil, que ainda era colônia de Portugal, sofria com os exageros políticos e com as altas taxas de impostos. Era um período de grande extração de ouro, principalmente da capitania de Minas Gerais. De todo o ouro encontrado, devia-se pagar a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que era extraído ia para as mãos dos portugueses. Aqueles que não pagavam o imposto eram descobertos e sofriam duras punições, podendo até ser transportados à força para a África, que a gente falou, o degredo, os degredados. Com a grande extração, o ouro começou a diminuir nas minas. Entretanto, as taxas de impostos não diminuíram. O governo de Portugal criou então uma lei chamada derrama. Lembra? Mais uma vez eu falo, a derrama, galera, foi criado pelo Marquês de Pombal em 1751, onde eu vou estabelecer a cobrança de todos os impostos atrasados. Na regulamentação de que eu tenho que mandar o quê? Olha lá, a lei da derrama decretava que cada região de extração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, como nós falamos, 1.500 quilos por ano para Portugal. Quando esta meta não era atingida, o soldado da coroa invadia as casas da família para confiscar os seus pertences até que o valor devido fosse completado. Muito parecido com o que a gente já viu. Mas vamos lá. Tá? O custo de vida aumentava cada vez mais em toda a região, pois toda a compra de mercadoria ocorria a prazo e com ouro. Desta forma, os que detinham o monopólio do metal ficavam cada vez mais endividados. Com isso, deixaram de fazer pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos, que também foram arrastados para a crise. Vejam, é uma bola de neve. O custo de vida aumenta, os impostos aumentam, e aí eu não tenho ouro para pagar, e aí realmente meu crédito acaba. Então eu fui criando uma situação complicada. Igualmente, o Alvará de 1785, lembra que a gente falou da Maria I, né, durante a viradeira, a Maria Louca, piorou a situação, pois esse decretava o fechamento de manufaturas locais, forçando o povo a consumir somente produtos importados e de alto preço, na sua grande maioria, produtos britânicos. Beleza? Todas essas ações provocaram alta insatisfação na população, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e participar mais ativamente na política do país, porque as decisões eram tomadas de cima para baixo. Portugal criava a lei e o brasileiro apenas cumpria. Show de bola? Vamos lá. Alguns intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, considerados a elite brasileira, então repete o que a gente já viu lá atrás, tá? Vejam vocês, sob a influência das ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, se juntaram para procurar uma resolução definitiva à situação, conquistar a independência do Brasil. Bom, o que eles queriam? Bom, primeiro, obter a independência do Brasil em relação a Portugal e implantar uma república, projeto dos Inconfidentes. Outra, acabar com o monopólio comercial português. No português, claro, quebrar o pacto colonial, você ser livre para vender e comprar de quem quiser, porque você seria uma nação livre. Outra, liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil. O que seria isso? Acabar com aquele impedimento, impedir que futuras fábricas aqui funcionassem. Ok? Bom, vamos lá então agora no que é de fato atividade. 1. Cite as causas da Inconfidência Mineira. Então, o que a gente acabou de falar, galera? A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, tá? Tanto é que o nome Inconfidência é um pouco discutido, porque dá a ideia de que as pessoas que participaram, né? Porque imagina, você que está me assistindo, se eu te conto um segredo, o que você se torna meu? Meu confidente, pessoa em quem eu confio um segredo. Se você espalha para todo mundo, o que você será? Um fofoqueiro. Uma pessoa em quem eu não confio, um inconfidente. Então, durante muito tempo, rolou a ideia de que as pessoas que participaram eram pessoas de não confiança. E a gente sabe que não é assim. Houve a traição, lembra? Por parte do Joaquim Silvério dos Reis. Mas tudo bem, isso já foi estudado. Mas vamos lá, galera. Cite as causas da Inconfidência Mineira.
Primeiro, a gente pode falar que a Inconfidência Mineira está nesse projeto de crise do sistema colonial, quando a relação envolvendo o Brasil colônia com Portugal metrópole começa a azedar. E aí o que está acontecendo? O aumento do custo de vida, né? A questão da economia do ouro, o ouro começando a ficar escasso e os gastos continuarem, os altos impostos que são realmente determinantes, como a ideia, por exemplo, do quinto, da derrama. Por causa da derrama, galera, a derrama seria, né, quando ela fosse, porque ela era anualmente colocada, né, colocada em prática. Então, reza a lenda que no dia que fosse decretado a derrama em 1789, o movimento iria acontecer. Só que nós sabemos que ele de fato não aconteceu. Ok? Mas então, por exemplo, os impostos e outra. Não podemos esquecer a violência e a opressão com que a coroa portuguesa tratava os revoltosos. Nós já tínhamos tido em Minas Gerais a revolta de Vila Rica, quando lá esquartejaram Filipe dos Santos, e nós também sabemos o que aconteceu com Tiradentes. Então, se nós tivermos que enumerar causas, olha aí, galera, algumas. Bom, eu coloquei para vocês, olha, como vimos nos textos, tá? Nós vimos dois aí. As causas da Inconfidência ou Conjuração Mineira em 1789, que representam, olha lá, galera, a crise da relação Portugal metrópole e Brasil colônia, eram, o que a gente pode colocar? O aumento do custo de vida, como a gente viu, o custo de vida está ficando muito alto, tá? Causado pela dependência do Brasil em relação a produtos estrangeiros, porque nós não podíamos ter fábricas aqui por causa do alvará de 1785, ok? A violência e opressão com que a coroa portuguesa tratava quem contestasse a autoridade, como a gente falou, o texto não dá muito claro, mas nós já vimos que, por exemplo, em vários pontos, em vários momentos da história brasileira, Portugal agiu de forma muito opressora. Além, é claro, galera, das altas taxas e impostos que eram cobrados sobre o ouro. Como eu falei, no início você tinha muito ouro, muito imposto. O ouro foi entrando em declínio e os impostos continuam. E entre os impostos mais famosos, o quinto, galera, e a grande, na verdade, o quê? Muita gente fala que o grande imposto com ligação direta na Inconfidência Mineira foi a derrama. Show de bola? Mas vamos lá. O que fala a questão número 2? Gente, o que foi a derrama? Muito fácil. Já havíamos falado da derrama na aula anterior, na Era Pombalina, e agora, como a derrama para muita gente ela é o estopim da Conjuração Mineira, o que foi a derrama? A derrama, galera, é um imposto que foi implementado no Brasil desde 1751, na Era Pombalina, onde você estabelece que a partir daquele ano, todas as regiões mineradoras deveriam enviar anualmente a quantia de 100 arrobas de ouro a Portugal. Então, as regiões que houvesse produção aurífera, você teria que mandar 100 arrobas, convertido 1.500 quilos de ouro. A quem não tivesse enviado essa quantidade, a região que não fosse o que mandado a quantidade correta, você sofreria a cobrança dos impostos atrasados. Eu costumo dizer para os meus alunos que a derrama ela é a cobrança de todos os impostos atrasados. O que você deixou de pagar, a coroa vem o quê? Cobrando. É com ouro, é com bens, inclusive propriedade, inclusive posses, como a gente viu. Os soldados da coroa tinham o direito de invadir casas e confiscar objetos de valor até chegar ao valor de 1.500, tá, quilos de ouro. Show de bola? Então o que seria a derrama? A derrama criada durante o período pombalino, em 1751, representava a cobrança de todos os impostos atrasados no ano. Ou seja, a coroa portuguesa estabeleceu que, o que a gente acabou de falar, as regiões mineradoras deveriam enviar anualmente a quantia de 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos de ouro. Só que esqueceram de avisar para Portugal que o ouro não nasce em árvore. Quanto mais você explora, mais escasso fica. E aí foi ficando cada vez mais difícil mandar, por isso muita gente sonega, ou então muita gente vai brigar, como aconteceu na Inconfidência. Então você tinha que mandar para Portugal. E quando essa quantia não era paga, soldados portugueses eram autorizados a confiscar renda, inclusive propriedades dos devedores, até o complemento da dívida. Ou seja, enquanto não der o valor equivalente a 1.500 quilos de ouro, eu não vou parar de cobrar. Ok? Então, na verdade, galera, nós fizemos a atividade da semana 2, foi bem tranquilo, mas, galera, cuidado, principalmente em Minas Gerais, a importância histórica da Conjuração ou Inconfidência Mineira, porque ela é, de fato, o primeiro movimento na história do Brasil a falar abertamente da separação Brasil-Portugal. Show de bola, galera? Tranquilo? Então, mais uma vez, beijo no coração de vocês e meu muito obrigado
porque hoje somos 10 mil. E repito, hoje eu tenho 10 mil motivos para comemorar com vocês. Grande abraço, até a próxima!